Tá querendo aprender inglês e fica pensando assim, o que que eu devo fazer, o que que eu devo não fazer para eu realmente aprender inglês? É sobre isso que vai ser a nossa aula de hoje. E aí, turma, como estão? Tudo certo com vocês? Preparados? Porque nós vamos passar hoje aqui um passo a passo para o que você não faça isso se você quer aprender inglês. Sim, vai ser um passo a passo sobre aquilo que você não pode fazer caso você queira de fato aprender inglês. Eu sei que a gente tem muita informação, temos várias fontes, recursos para a gente aprender inglês, mas muitas vezes vocês ficam tão atolados, tão abarrotados de informação que vocês não sabem para onde correr, o que fazer, o que de fato vale a pena e o que é bullshit, o que não vale a pena vocês fazerem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na nossa aula gratuita. Galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo essa aula. Sim, eu fico curiosa, viu, gente, para saber de onde vocês estão assistindo essa aula, de onde vocês estão aí acompanhando as nossas aulas. Temos aulas gratuitas aqui, ó, no canal do YouTube toda semana, então no mínimo aí uma aula gratuita a gente tem toda semana. E além dessas aulas gratuitas, vocês também têm os nossos vídeos, né? Temos 2 vídeos aí, ou até mais, por semana, dependendo de quando você tá aí, né, acompanhando o canal. Então, galera, a gente sempre tem conteúdo aqui de inglês nas agrárias, porque o nosso objetivo aqui é internacionalizar o agronegócio brasileiro. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, meu nome é Karine, eu sou especialista no inglês para o agronegócio, então trabalho aí com inglês na área da engenharia agronômica, engenharia agrícola, medicina veterinária, zootecnia e também pessoas correlatas da área que não são necessariamente formadas ou estudantes aí da área das agrárias. Então a gente tem aí alunos espalhados pelo mundo todo. Sim, temos alunos espalhados pelo mundo todo, pessoas que estão aí buscando melhorar a carreira, melhorar o seu inglês, serem referência no agronegócio nacional e internacional. Então, ó, estejam aqui presentes. Recomendo vocês terem papel e caneta na mão para acompanhar a nossa aula, para vocês anotarem aí os insights, os pensamentos que vocês vão ter, as informações que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque são anos aí que a gente trabalha com essa galera das agrárias e com inglês na área das agrárias e tem muita coisa que vocês fazem para estudar que não é tão legal assim, que você está perdendo tempo. E eu vou deixar uma missão para vocês, porque eu esqueço de pedir toda a aula. Por favor, deixa o seu like aqui na nossa aula, porque daí você ajuda esse algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante, que ele realmente deve ser compartilhado com mais pessoas. Então deixa o seu like aqui, ó, o seu joinha, isso é muito importante pra gente, para conseguir espalhar aí e realmente internacionalizar o agronegócio brasileiro, que é a nossa maior missão, tá? Então vamos lá começar, não faça isso se você quer aprender inglês. Ah, e uma coisa que me perguntaram, vou aqui compartilhar com vocês também. Se vocês quiserem conversar aqui com a gente, quiser aí deixar o teu comentário, sua dúvida, quiser saber mais sobre os nossos cursos, a gente tem curso de inglês para todos vocês aí da área das agrárias, um curso específico para cada um de vocês. Aqui embaixo dessa aula, você tem o canal do nosso WhatsApp, então você pode mandar a sua mensagem lá, entrar em contato com a teacher, que a gente vai entender a sua situação, vai entender o seu momento e vai te indicar o melhor curso, a melhor estratégia que nós temos para realmente internacionalizar todo o seu conhecimento técnico aí na área das agrárias. Então aqui embaixo dessa aula tem o link para você bater um papo aí com a gente. Tranquilo? Estamos conversados? Bora então começar aqui. Não faça isso se você quer aprender inglês. Primeira coisa que eu preciso que vocês estejam cientes e que vocês realmente não caiam nessa precepada se vocês de fato querem aprender inglês. Não seja desorganizado, desorganizada. Por quê? Galera, o tanto de tempo que a gente perde sendo desorganizado, sendo desorganizada, sendo pessoas que não têm ali uma lista de tarefas, mas uma lista de tarefas inteligente, tá? Não uma lista ali, um calhamaço, um pergaminho cheio de coisa para fazer, que aí você fica mais perdido do que se ajuda, né, no meio do caminho.
Então, não seja desorganizado. E assim, quando vocês forem montar a planilha de estudos de vocês, quando vocês forem montar o cronograma de vocês, ó, até deu calor já, hein? Eita, que até deu calor na teacher. Vou ter que tirar a blusa aqui, ó. Achei que tava frio, mas já tô até com calor de falar com vocês, hein? Então, assim, quando vocês forem montar o cronograma de estudos de vocês, quando vocês forem montar aí a estratégia de estudos, se você for desorganizado, desorganizada, você não vai conseguir cumprir aquele cronograma. Aí você vai falar assim, inglês não é para mim, eu realmente não tenho condições de aprender inglês, não, é muito difícil. E na verdade o que faltou foi organização, foi estratégia no seu cronograma de estudos. Então tente aí ao máximo não ser tão desorganizado, desorganizada. Quando você se pegar, eu faço muito isso, viu gente? Compartilhando aqui um pouco do pessoal com vocês. Quando você se pegar fazendo alguma para tirar a blusa, é um sacrifício, né? Meu Deus, onde eu vou pôr essa blusa, hein? Deixa eu colocar aqui. Pronto, arrumei um lugarzinho aqui. Então, assim, quando vocês forem montar o cronograma de estudos de vocês, pensa assim, isso daqui é importante? Não é importante? E na hora que você tiver enrolando, que você estiver jogando tempo fora, fazendo assim no celular, né, vendo um monte de coisa inútil, pensa, eu poderia estar fazendo uma coisa útil agora, né? Poderia estar estudando, poderia estar cumprindo o meu cronograma de estudos, eu poderia estar aprimorando o meu inglês. E por isso que é bacana, eu até falo para os alunos aqui, quando vocês têm, por exemplo, a nossa plataforma. A gente tem uma plataforma aqui dos nossos cursos, todos eles têm plataforma e na plataforma você tem as aulas ali que são assíncronas, ou seja, são aulas gravadas e são aulas curtas, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Porque quando você tem aquele tempo que você ia ficar lá no Instagram fofocando, stalkeando o coleguinha, você pega, abre o aplicativo do celular do curso e você vai lá e assiste uma aula de inglês. Você vai estar usando o seu tempo de uma forma muito mais útil, muito mais dinâmica e você vai estar ganhando tempo na sua agenda. Você vai estar conseguindo otimizar o seu tempo e não está sendo desorganizado, não. Você está realmente cumprindo ali aquilo que você combinou com você mesmo anteriormente, tá? E isso faz parte do nosso segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Seja responsável pelo seu inglês. Galera, não adianta, eu sei que dá vontade, eu sei que todo mundo quer fazer isso, mas não funciona. Não adianta você falar assim, a culpa de eu não aprender inglês é porque não existe metodologia que encaixa para mim. É porque a professora é isso e aquilo. A gente sempre tende a terceirizar o nosso problema e a gente precisa compreender que nós somos responsáveis pelo nosso inglês. Você tem ali, por exemplo, quem está aqui com a gente nos nossos cursos, tem uma metodologia validada, tem o passo a passo que vai te economizar tempo, te economizar dinheiro, vai te fazer chegar lá no teu objetivo, mas eu não consigo fazer pelo aluno. Eu preciso que o aluno queira fazer. Eu preciso que ele queira estar naquele ambiente, que ele queira estar em movimento, que ele queira seguir a metodologia, que ele queira participar das aulas de conversação. Senão eu não consigo desenvolver nada. Trabalho com adultos. Vocês aqui que nos acompanham são todos adultos. Vacinados, talvez sim, talvez não, mas pessoas que sabem aí muito bem que vocês são responsáveis pelo inglês de vocês. Então eu tenho aqui a caixa de ferramentas, vou te ensinar a usar essa caixa, mas eu preciso que você pegue no martelo. Não tem como eu fazer isso por você. Então, conscientize-se que independente aí de onde você estiver estudando, da metodologia que você está seguindo, você é responsável pelo teu inglês. Estamos combinados, gente? Vocês já entenderam essa parte? Incorporaram isso na vida de vocês? E aí nós vamos entrar no próximo ponto. E esse ponto, ele é bem assim, polêmico, tá? Cuidado com a velocidade de aprendizagem. Tem gente que quando começa a estudar inglês, a pessoa começa, né? Sangue nos olhos, faca no dente. A pessoa tá querendo ali 3 horas de estudo por dia, porque agora eu vou ficar fluente, agora eu vou estudar mais que todo mundo ao meu redor. E quando a pessoa começa muito animada, nesse nível de 3 horas por dia aí, a tendência é que ela perca o embalo, que ela perca a animação, que ela perca a energia. E isso perde muito rápido, tá? Porque você começa tão ali afobado que você não consegue manter esse ritmo. Então, muitas vezes é melhor você
ter uma velocidade um pouco mais reduzida, mas constante, que perdure por mais tempo, do que você dê um sprint ali, vá muito rápido e termine logo a sua jornada no inglês. Então, muitas vezes eu recomendo para os alunos, não fiquem com essa história aí, gente, de estudar horas e horas por dia, não. Pega 15 minutos, 20 minutos do seu dia, mas tenha isso todo dia. Mantenha esse contato constante com o inglês. Isso vai fazer muito mais efeito aqui, ó, dentro da cachola, dentro do cérebro, mostrando para o teu cérebro que o inglês é importante, que ele é relevante, que ele é de fato parte da sua vida, do que você pegar em uma semana, lá no sábado, você estuda 4 ou 5 horas afinco de inglês e depois nunca mais volta, porque pegou o quê? Ranço, horror, ódio, não quer saber mais daquele negócio. Então, muitas vezes é melhor você dar um passo para trás, montar uma coisa mais lenta, porém uma coisa que seja mais a longo prazo, uma coisa que você consiga aí sustentar ao longo do tempo. Pergunta para vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Como que vocês fazem os estudos de vocês? Vocês preferem fazer um pouquinho por dia ou pegar um sábado, um domingo e estudar horas e horas ali afinco? Como que vocês preferem? Como que vocês fazem? Comenta aqui que eu quero saber de vocês como que funciona aí a dinâmica. Mas optem por fazer algo mais devagar, algo que tenha mais um pouco todo dia, tá? Outra coisa que isso daí é um baita de um problema, tá? Permita-se errar. Sim, gente, tem muita gente que não evolui no inglês porque a pessoa ela tem medo, ela tem receio, ela não quer errar, ela quer só acertar. Ela acha que tudo ela vai acertar sempre e tudo será perfeito sempre. E enquanto ela não for perfeita, ela não vai falar inglês, ela não vai abrir a boca dela. E o erro, ele faz parte do aprendizado. Quando qualquer coisa que vocês estão aprendendo aí, ó, vamos pensar na graduação de vocês, na área da agronomia, da zootecnia, da veterinária, sempre tem erros, sempre a gente faz coisas certas e coisas erradas. E muitas vezes a gente aprende mais com aquilo que deu errado do que com aquilo que deu certo. É a nossa tendência, tá? Aprender com o erro. Já que o erro, a função dele é nos ensinar, por que você não se permite errar? Porque você não deixa, não abre, né, a oportunidade de você falar uma barbaridade em inglês. Eu brinco aqui com os alunos, nas nossas aulas de conversação, que eu quero que vocês passem mico. Aí a pessoa fala, pô, como assim passar mico, teacher? Porque pensa comigo, se você tá numa aula de conversação de inglês, todo mundo que está lá tem o mesmo objetivo, que é treinar o inglês. E é óbvio que vai ter erro. E normalmente esse erro é o que vai fazer toda a galera aprender uma coisa nova. Toda a galera prestar atenção naquilo. Então é legal você errar. Permita-se errar. Isso vai acelerar muito mais o teu processo de aprendizagem. Para mim, os maiores aprendizados que eu tive na minha vida, não só em relação ao inglês, que a gente até conta aí para os alunos várias precepadas que passamos com o inglês, mas também de outras coisas aí da nossa vida, foram com erros. O erro foi o grande professor. Então pensa nisso, permita-se errar, que isso vai ajudar bastante você a evoluir bastante aí com o seu inglês e até você a evoluir como pessoa, tá? Fica a dica aí para vocês. Outra coisa importante, tem gente que acredita assim, ó, vamos ver se vocês se identificam aqui com isso que eu vou falar. Eu só vou aprender inglês quando eu morar fora do Brasil. Eu preciso estar fora do Brasil, num país que fale o inglês como primeira língua, para daí sim eu realmente aprender inglês. Preciso. Turminha, meu povo, minha pova, você pode fazer uma imersão no inglês estando ou não no Brasil. Aí você vai falar, mas estando ou não? Como assim ou não? Gente, tem gente que mora fora do Brasil anos-luz. E eles vêm procurar aqui os nossos cursos e aí você pergunta para a pessoa, faz quanto tempo que você está morando nos Estados Unidos, por exemplo? Aí a pessoa fala, faz 3 anos, 4 anos. E quando você vai ver o nível de inglês dessa pessoa, o nível de inglês dela é bem abaixo comparando com uma outra pessoa que está estudando inglês e nunca pôs o pé para fora do Brasil. Então não tem como você associar fluência com morar fora, não é assim que funciona. Depende do contato que essa pessoa vai ter com o inglês, depende da rotina dela, depende do quanto ela tem de bagagem no inglês quando ela chegou no país, que esse é um outro ponto também, viu, galera? Quem chega com inglês zero para morar nos Estados Unidos, por exemplo, vamos usar Estados Unidos aí como a nossa referência.
Quem chega com inglês zero para morar nos Estados Unidos vai passar muito mais perrengue, vai demorar muito mais para pegar o inglês e pode acontecer dela nunca pegar o inglês, dela nunca aprender. Ela se comunicar com palavras soltas apenas e passar a vida inteira se comunicando assim. E é comum, tá? Infelizmente, isso é mais comum do que parece. Então, você tem que buscar essa imersão no inglês estando ou não no Brasil. Se você tá no Brasil, você vai buscar essa imersão. Como? Coloca todos os seus dispositivos em inglês, consome conteúdo em inglês. Hoje em dia é muito mais fácil da gente consumir conteúdo em inglês. Tem aqui, né, essa plataforma maravilhosa que estamos tendo na nossa aula de hoje, o YouTube, que nos ajuda a ter acesso a pessoas falando inglês, a fazendeiros falando inglês. Tem vários canais legais aí, a gente pode até comentar sobre isso, viu, gente, para ajudar vocês. E assim, isso é uma forma de você buscar uma imersão no inglês, estando ou não no Brasil. E se você está fora do Brasil, você tem mais chance ainda de estar em contato com o inglês. Então, além de consumir o conteúdo em inglês, você pode se colocar em lugares onde as pessoas falam inglês. Buscar esses lugares, né? Eu brinco aqui com os alunos, eu falo, gente, vai para a igreja. Mesmo que você não seja religioso, religiosa, vai para a igreja quando você está fora do Brasil. Ir para a igreja te ajuda a ter um outro convívio social, conhecer pessoas normalmente de fora ali do teu círculo, né, de trabalho. Então, quem está em universidade, quem está trabalhando em fazenda, conhece pessoas de fora desse caminho. Vai te ajudar também a desenvolver o inglês, porque essa galera sempre faz viagem, sempre tá junto, sempre vai ter um almoço, um jantar, e aí você vai junto com a galera e pratica ali o inglês. Normalmente as igrejas têm aulas gratuitas de inglês, então você pode também participar dessas aulas para você aprimorar ainda mais o teu inglês. E a parte cultural, você vai interagir com outras pessoas, com outras experiências que essa galera teve. Então dá para fazer isso tranquilamente, gente, tranquilamente. Mas você precisa se movimentar. Você precisa procurar esses ambientes para realmente você conseguir aí desenvolver o teu inglês. E um ponto importante, né, falando sobre essa interação com outras pessoas, leve em consideração a cultura ao aprender inglês. Quando você entende a cultura do lugar, por exemplo, vamos pensar na cultura aí dos Estados Unidos. Quando você entende a cultura do lugar, fica muito mais fácil você entender o inglês das pessoas, você entender como que elas se relacionam com o inglês, tudo fica mais fácil. Então, entender a cultura vai te ajudar também a aprimorar o teu inglês, até para você saber onde que você se coloca ali, né, naquele grupo social. Vou para a igreja? Não vou? Ah, a galera aqui é toda esportista, então eu vou praticar um esporte. Faz parte da cultura deles terem aí acesso ao esporte, por exemplo. Então é legal aí vocês saberem disso, viu? Agora eu tomo um chá quente, tirei a blusa, uma loucura, né? Mas assim, leve em consideração a cultura quando vocês forem aprender inglês, que isso ajuda bastante, tá? E um outro ponto que espero que vocês não fiquem bravos. Não fiquem bravos, mas é assim que funciona, gente. Repita, repita e repita. Sim, a gente aprende idiomas por repetição, gente. Não adianta vocês acharem que vocês vão ver uma vez na vida um vocabulário, uma vez na vida uma estrutura de frase e nunca mais você precisa olhar para aquilo porque você já memorizou, masterizou, nunca mais vai esquecer. Isso é mentira, tá? Então você precisa repetir, você precisa fazer sempre. Por isso que toda essa parte aí que eu comentei da bagagem cultural, de você interagir com outras pessoas, vai te ajudar a aprimorar o inglês, porque você vai estar repetindo, você vai estar fazendo várias vezes a mesma coisa. E isso vai ajudar teu cérebro a entender que isso é importante, né? O inglês é importante, você repetiu várias vezes aquilo, é sinal que isso precisa ser memorizado. E vai te ajudar a se desenvolver ainda mais o inglês. Então, mesmo que você esteja fora do Brasil, porque eu tô fora do Brasil, eu não preciso mais estudar inglês, mais ainda que você deveria estudar para você acelerar o teu processo de fluência, tornar ele muito mais rápido. Quando eu estava no meu doutorado lá no Texas, eu percebi que se eu não estudasse inglês, o meu inglês ele ia ficar patinando, viu? Sério mesmo, patinando. Porque eu ia estar ali no ambiente de imersão, eu ia estar em contato com o inglês,
Mas eu precisava ter essa entrada de conhecimento, principalmente da minha habilidade de escuta, que não era muito boa na época. Então eu precisava treinar essa habilidade para eu conseguir interagir ainda mais com os meus colegas de trabalho, para eu conseguir fazer amizades. Eu não podia contar só com a interação social para eu aprender inglês. Eu precisava estudar para poder ajudar essa interação social a ser proveitosa, as pessoas quererem fazer amizade comigo. Então eu encarei o repetir, o estudar inglês, mesmo estando fora do Brasil, como a forma de acelerar o meu convívio social, de melhorar as minhas relações ali interpessoais com as pessoas, porque eu queria ter isso, eu queria poder viver assim essa experiência de ter uma amizade de um americano, de ter a amizade de um japonês, de um chinês. Eu queria viver isso, só que para isso eu precisava entender a cultura e o principal, eu precisava entender o inglês. Então, repetir, estudar, se manter estudando me ajudou demais a tornar o processo mais simples, tá? E eu, assim, eu falo isso para vocês de interagir não só com o americano, interagir, né? Eu falei de chinês, de japonês aqui, porque quando vocês forem para fora, principalmente aí na área das agrárias, vocês vão ver que vocês vão conhecer gente de tudo quanto é canto. Galera que vai para os Estados Unidos, não se iluda que vocês vão só interagir com americanos, porque não é verdade. Vocês vão interagir com um monte de gente, de um monte de lugar diferente, de um monte de cultura diferente, sotaques diferentes, e você precisa estar preparado para isso, tá? Senão, a coisa não flui, a coisa não funciona, a coisa não dá certo. Próxima dica para vocês. Não subestime o poder do DDL. O que é o DDL? Quem aí assiste às nossas aulas gratuitas, quem é aluno da TK Inglês, já sabe o que é o DDL. DDL é uma técnica milenar que significa dar de louco. Sim, dar de louco. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa falar com as pessoas. A gente precisa querer interagir com as pessoas. E muitas vezes, quando a gente vai falar com uma pessoa que você está meio com medo, com receio, medo do julgamento do inglês, você vai ter que dar de louco, né? Você vai chegar lá, né? Fazer um DDL e falar com aquela pessoa. É isso que você precisa fazer. Outra coisa também do DDL que você pode fazer é falar sozinho. Meio doido, né? Eu sei que parece meio estranho falar sozinho, mas falar sozinho em inglês ajuda você a treinar o seu inglês e a virar uma pessoa extremamente cara de pau, para na hora que você tiver que falar com a outra pessoa em inglês, você não fica com medo, com receio, com vergonha, pelo contrário, você vai ficar, corajoso, corajosa, vai enfrentar o problema. Então, dar de louco é uma técnica aí que ajuda demais você a desenvolver o inglês, demais a aumentar as suas oportunidades de fazer amizade, de trabalho, até de trabalho, gente. Você consegue aumentar a sua oportunidade se você fizer um DDL. Então não tenha tanto medo de falar com as pessoas, não tenha tanto medo de falar sozinho em inglês para treinar, que isso vai ajudar aí e muito o seu inglês, a guinar. Outra coisa importante, vocês têm o hábito, gente, coloca aí para mim nos comentários de analisar a sua evolução no inglês, ver se você melhorou, se não melhorou, como é que tá, como que tá funcionando isso para vocês. Galera, não checa a evolução, né? A gente tem um problema assim, né? Não só com o inglês, mas com tudo na vida. A gente esquece como a gente começou algo. Então, por exemplo, quando eu comecei, né, a gravar vídeos aqui para o YouTube, nossa senhora, era pior do que agora. Não que agora esteja bom, mas comparando lá os primeiros vídeos com os vídeos de agora, houve uma evolução. Então, você tem que analisar a tua evolução. E uma forma bacana de você analisar a tua evolução é você se gravar falando inglês. E é uma coisa que eu peço para os alunos fazerem aqui. Quando eles começam os nossos cursos, eles já começam a gravar áudio ou vídeo deles falando em inglês. E conforme passa o tempo, conforme eles vão melhorando o inglês, a gente começa a comparar esse primeiro vídeo com o vídeo mais atual, para eles conseguirem visualizar que eles melhoraram. E por que é importante a gente visualizar que melhorou? Primeiro, para não desanimar, né? Para não desanimar, porque olha, são poucas as pessoas que gostam de estudar inglês. Aí você pega e fala, nossa, eu tô aqui
estudando, patinando, parece que eu não saí do lugar. Você provavelmente já saiu do lugar, é que você não percebeu, você não está consciente que você melhorou. E essa forma de você gravar áudios, gravar vídeos, vai te ajudar a ter essa consciência que você evoluiu, que você melhorou, que o teu inglês está melhor agora do que antes. Então façam isso na rotina de estudo de vocês. Analise a evolução, se gravem falando inglês. Pode ser sozinho, não tem problema não. Mas faça isso para você poder lembrar quão ruim você era e quão melhor você está agora. Isso vai ajudar você a ter ânimo, vai ajudar você a se corrigir. Então você vai começar a reparar, conforme você for gravando esses vídeos, você começa a reparar, nossa, tal coisa eu poderia fazer diferente, que ia melhorar bastante. Tal palavra eu falei super errado, então essa palavra aqui eu preciso corrigir a minha pronúncia. Você consegue se corrigir, se observar e se melhorar falando inglês. Então analise a evolução e comemore essas melhoras para você não desanimar aí da jornada rumo à fluência. Outra coisa que é importante também, gente, não seja barata tonta nos estudos. Tem gente que vive, esse é o caso de vocês aí, tem gente que vive seguindo vários professores de inglês, várias metodologias, faz um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, um pouquinho da outra, e a pessoa é barata tonta, né? Passou o spray nela e ela tá ali, né? Correndo de um lado para o outro e não tá chegando em lugar nenhum. Então, cuidado com esse perfil barata tonta nos estudos, porque muitas vezes você roda, tenta, retenta, faz de outro jeito, faz de novo e você não tem uma linha de raciocínio, você não sai do ponto A e chega no ponto B. Então, cuidado com isso, principalmente quando vocês consomem conteúdo gratuito aqui, ó, nas mídias sociais como um todo. Consome daqui um pouco, consome dali um pouco, segue essa metodologia, vai para outra metodologia e, na verdade, você não sai do lugar. É a barata tonta nos estudos. Cuidado com isso, porque isso faz você perder muito tempo. E tempo é mais importante que dinheiro, galera. Compensa mais você pagar, fazer um curso que tem um começo, meio e fim, que vai realmente fazer você sair de um ponto e chegar no outro, do que você ficar barata tonta, perdendo tempo e falando, ai, não aprendo inglês porque inglês não é para mim. Na verdade, é você que não tá para inglês, né? Você não tá aberto ao inglês com uma linha de raciocínio que faça sentido aí nos seus estudos, né? Por isso que é importante você pedir ajuda, peça ajuda. Peça ajuda de um professor, peça ajuda de um colega que sabe mais do que você, peça ajuda, porque isso vai otimizar os seus estudos, vai acelerar o teu processo de aprendizagem e você não vai perder tempo. Galera, eu sei que vocês são jovens, né? A maioria aqui que segue a gente é bem jovem, galera de graduação ou que recém se formou. Quando vocês chegarem numa certa idade, vocês vão lembrar de mim e vocês vão falar, nossa, perdi um tempo precioso não pedindo ajuda para estudar inglês. Sim, perdeu tempo. Tem muita gente que chega lá na frente, que vem fazer os nossos cursos e fala, nossa, se eu tivesse conhecido vocês lá na época da graduação, eu teria feito meu intercâmbio lá na graduação. Provavelmente tudo que está acontecendo comigo agora seria diferente. Sim, seria, porque o intercâmbio você tem o antes do intercâmbio e o depois do intercâmbio, que são totalmente diferentes. E eu não estou falando só em relação ao inglês, mas em relação ao crescimento pessoal que você tem dentro de um intercâmbio. Isso muda o jogo da sua vida. Então, às vezes, é melhor você pedir ajuda, investir o seu dinheiro num curso para você conseguir realmente chegar longe. Tranquilo, pessoal? Fechou? É isso daí, gente. Esse é o esquema para vocês. Então, hoje a gente falou aqui na nossa aula gratuita sobre não faça isso se você quer aprender inglês. Então, tiramos aí de vocês coisas que vocês não devem fazer se vocês de fato querem aprender inglês. Vamos retomar. Não seja desorganizado, seja responsável pelo seu inglês, cuidado com a velocidade de aprendizagem, permita-se errar, bora errar todo mundo. Imersão no inglês, estando ou não no Brasil. Sim, às vezes você está fora do Brasil e você não está imerso no inglês. Leve em consideração a cultura ao aprender inglês. Isso vai ajudar você a ter relacionamentos melhores, amizades melhores e isso vai ajudar o teu inglês a também ser melhor. Repita de novo e repete mais um pouquinho. Esqueça o só vou aprender inglês morando fora. Não, você pode se tornar fluente estando no Brasil. Isso já aconteceu com vários alunos nossos. Não subestime o poder do DDL,
Quem acompanhou a aula completa DDL é o dar de louco. Sim, dar de louco, falar com as pessoas, falar sozinho em inglês para realmente melhorar aí a sua habilidade de fala. Analise a sua evolução sempre. É importante analisar se você está evoluindo, como você está evoluindo e se autoavaliar nesse processo. Não seja barata tonta nos estudos, então não fica pegando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho do outro lado, e a hora que você vai ver, você não está seguindo metodologia nenhuma e não está saindo do lugar, tá? A típica barata tonta nos estudos. Peça ajuda, isso vai evitar que você seja uma barata tonta nos estudos do inglês. E se precisar de qualquer coisa, aqui embaixo dessa aula tem o link do nosso WhatsApp para você conversar com a gente, contar sobre o seu objetivo com o inglês, falar sobre você e nós vamos ver a melhor forma de te ajudar a falar inglês técnico dentro da área das agrárias. Tranquilo, turma? Muito bom. Vou pedir para vocês aí compartilharem também esse vídeo. Quem está vendo aqui no ao vivo, quem vai ver depois a gravação, compartilha com aquele seu colega, aquela sua colega que precisa falar inglês e tá meio barata tonta nos estudos. Compartilha porque daí essa pessoa realinha os chakras e quem sabe ela realmente entra no prumo aí nos estudos do inglês. Turminha, muito obrigada pela presença de vocês. Uma alegria estar aqui com vocês nas nossas aulas gratuitas e bora internacionalizar o agronegócio brasileiro. Até a próxima!